Olá, amados, tudo bem? Pastor Gílio aqui com vocês mais uma vez. A nossa escola Coração em Chamas. Estou feliz com aqueles que estão acompanhando as aulas, que estão me dando feedback delas, né? Peço perdão a vocês não estar olhando sempre para a câmera, que eu vou estar sempre olhando para a tela, essa tela em branco que vocês estão assistindo aí na tela, né? É onde eu vou seguindo aqui. Eu já fiz alguns desenhos para não perder muito tempo. E o assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto também muito importante para a gente dar mais um passo, né, no entendimento. Esse aqui chama a Oficina da Alma, onde a gente está destroçando não, é, 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 trazendo à luz, né, o diagrama, a gente entender ponto a ponto, né, a gente está distribuindo as informações para que fique bem claro e você comece a entender como as coisas funcionam dentro de você. Né? Já falamos da importância do espírito, né? Aí eu fiz esse desenho aqui, ó, os três aqui, né? Espírito, alma e corpo. Nós estamos falando aqui da alma, dessa região aqui. Lembra que eu falei dos três tempos da salvação, né? A salvação começa no espírito, passa pela alma e vai atingir o corpo, né? Aqui nós fomos salvos, estamos sendo salvos para sermos salvos. Eu já falei isso em outra aula lá, talvez na primeira aula, se não me engano. E aqui eu anotei algo aqui que eu falei na aula passada, para a gente começar a dar mais alguns passos, tá? E nós vamos trabalhar esses assuntos aqui de trauma e complexo, internalizar e conscientizar, o que é isso? Eu vou explicar nessa aula e a gente vai começar a compreender ainda mais como funciona o nosso interior. Nós queremos ser curados, né? Queremos que o Senhor nos trate de dentro para fora. Eu creio que você, como eu, está passando por momentos nessa pandemia onde Deus está nos levando a profundas curas, profundos tratamentos, né? Então vamos lá. Eu anotei aqui, que lembra que eu falei do diagrama, né, do que nós falamos na última aula. Eu até redesenhei aqui, né, emoção, intelecto, consciência, livre-arbítrio, volitivo, né, a questão da vontade, relacionada à nossa esperança, à agressividade, né, em querer algo, né. Não repara o cachorro gritando não, tá, gente? Vamos lá. Então aqui, ó, eu anotei aqui porque a mente, né, nós falamos que ela é dividida, né, o consciente e o consciente, né. Então, nós temos aqui a parte consciente. Eu anotei aqui, ó, a primeira parte, ó, o consciente é a superfície da vida psíquica onde está a consciência. Então, o consciente é a superfície da vida psíquica, que tem a ver com a alma, né? Onde está a consciência. E o inconsciente, que é a parte mais profunda, né? O inconsciente é o resultado de tudo que nós vivemos até o presente, somado aos traumas, aos traços, né? Que aqui está escrito traços, aos traços que recebemos como herança. Isso que foi falado na última aula, só para a gente lembrar, né? Que eu quero lembrar você que tem essa parte do inconsciente. Aqui nós temos o consciente, onde está a consciência, o consciente, tá? Que é a parte onde nós temos consciência das nossas emoções, temos consciência da tristeza, da alegria, temos consciência da vida. Porém, nós já vimos que existe uma outra parte que é mais profunda, que é a parte inconsciente, tá? Que é a soma de tudo que nós vivemos até o presente, somado aos traços que recebemos por herança. Todas as experiências, toda aquela carga emocional daquelas experiências, tudo que você viveu, né, fica ali naquela memorizado e é implantado no seu inconsciente, tá bom? Então, hoje eu vou falar sobre essa questão aqui, porque eu vou tirar meu vídeo daqui, né, para eu poder escrever, eu tinha que escrever alguma coisa. Deixa eu ver como é que eu faço para dar um stop no vídeo aqui, pronto. Aí, agora sim. Tá? Vai ficar só o quadro aí. Então, o que acontece? Nós podemos, então, fazer o que aqui? Nesse nosso entendimento, para a gente mergulhar ainda mais no conhecimento. Nós podemos definir aqui, por exemplo, o que seja trauma e complexo. Então, eu vou falar um pouco sobre isso aqui, que é importante. O que é trauma e complexo, né? Você está aqui, ó. Esse aqui, trauma e complexo, tá? O que são os traumas e complexos? Vamos dizer que os traumas e complexos, eles são vivências, vamos dizer assim, eles são vivências experimentadas a nível consciente, aqui, ó, a nível consciente, lembra do consciente, né? Então vamos repetir, são vivências experimentadas a nível consciente, né? Vivências que incluem um conteúdo emocional, né?
um conteúdo intelectual, ó, emocional, intelectual e volitivo, tá? E que são levadas, presta atenção nisso, para o nível inconsciente. Vamos dizer aqui, só para a gente poder usar como, né? Aqui é o nível inconsciente. Vamos usar um outro nível aqui, assim, que está lá no profundo, né? Vamos fazer um desenho assim. Isso aqui é a parte rasa, né? E vamos só para a gente desenhar aqui, para a gente compreender isso. Vamos fazer isso para cá, assim. Tô ficando um desenhista legal, hein? Tá. Esse aqui é, a parte fundo, tá? Esse aqui é o raso e esse aqui é o fundo. Então vamos repetir isso aqui, tá? O que são os traumas e complexos? São vivências experimentadas a nível consciente, vivências que incluem um conteúdo emocional, um conteúdo intelectual, um conteúdo volitivo, tá? E que são levadas, presta atenção nisso aqui que é importante, e que são levadas, tá? Todo esse conteúdo, todas essas experiências, essas vivências, são levadas para o nível inconsciente, tá? O que acontece quando são levadas para o nível inconsciente? Essas coisas, essas experiências, né, essas vivências experimentadas a nível consciente, né, que incluem um conteúdo emocional, intelectual e volitivo, elas são levadas para o nível inconsciente aqui, carregando consigo, né, os mesmos conteúdos emocionais, intelectuais e volitivos. Ou seja, tudo que você vive aqui na vida consciente são experiências, né, que você tem na vida, os traumas, as experiências que são geradas, que são levadas para dentro de você, lá para a parte inconsciente, e junto, isso aqui vai junto, né, o conteúdo emocional, né, o conteúdo intelectual, o conteúdo volitivo. Todo esse conteúdo é jogado para dentro, para a parte mais profunda, que é a parte que eu vou chamar a gente chama de parte inconsciente. Amém? Então, acho que vocês estão conseguindo entender aí, né? Inconsciente. Essa parte aqui é a parte mais profunda. Todo esse material é levado para dentro de você. Uau! Isso aqui é muito top, gente. Vocês estão comigo aí, né? Vamos lá, então. Então, essas vivências, essas setas aqui são as vivências, tá? Essas vivências, né, que foram internalizadas, que foram para dentro de você, elas passam a ter uma função determinante na forma como você se relaciona consigo mesmo e a maneira como você se relaciona com o próximo e até mesmo com o Deus que você adora, né? Então, olha como isso é muito sério, gente, tá? Então, a cura interior, assim como qualquer outra terapia, né, efetiva, ela passa por um processo de conscientização desse material. Ó, esse material, essas experiências vividas nesse nível emocional, intelectual, volitivo, toda essa experiência que foi internalizada, que foi jogada para dentro de você, no seu inconsciente, e vai influenciar toda a sua maneira de como você se vê, como você vê o mundo, como você vê a si mesmo, como você trata o seu semelhante, como você trata a si mesmo, todo esse material, ok? Agora, o que é a cura interior? A cura interior, isso que é muito legal, ela passa pelo processo de conscientização desse material que foi gerado, que foi lançado para dentro de você. Então, o processo de internalizar vivências experimentadas não depende da pessoa que as vive. Ao contrário, acontece automaticamente. É um modo de funcionamento da mente. Imagina, tá? Vamos só para a gente visualizar a mente. A mente está muito relacionada à alma, né, gente? A mente. Vamos colocar assim, para ficar didático aqui. Para ficar didático aqui o negócio, vamos fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui, pegar de novo aqui, rapidinho, só para a gente poder, você não perder o raciocínio. Vamos lá. Cadê formato? Vamos botar aqui bem grande, assim, pronto. A mente, né? A alma, a mente está relacionado, tá bom? Isso aqui é a mente, né? A parte consciente, a parte mais profunda inconsciente. Na parte consciente nós temos a emoção, o intelecto, tá bom? As experiências vividas aqui,
né, a consciência, a emoção, o intelecto, volitivo, tudo isso é carregado para dentro de nós, é internalizado, né? Ok? Então, isso aqui é um modo de funcionamento da mente, como funcionam essas experiências, né? Como a mente trabalha. Então, como a mente trabalha? Ela organiza todo esse material, passando. O que é esse material que eu estou falando? As experiências experimentadas, né? Isso que eu chamo de traumas, as experiências que causam um trauma em você. Todas as experiências, né? Não só as experiências ruins, mas as boas também. A mente ela organiza essas coisas e joga para o inconsciente, lança para dentro do inconsciente. E todo esse material, com todo esse carregamento emocional, intelectual, volitivo, né, é lançado para dentro do nosso inconsciente, né? Todas essas coisas que nós vivemos, tá? Então, quando a vivência é desagradável, quando a experiência é desagradável, a mente ela se defende, né? Como? Jogando essas coisas para dentro do inconsciente. Beleza? Então, no sentido contrário, se a gente for falar no sentido contrário, tá? Deixa eu ver se eu consigo virar essa seta aqui no sentido contrário. Assim, no sentido contrário, quando aquela experiência traumática passa do inconsciente aqui, tá? De volta para o consciente, quando ela sai daqui e volta para o consciente, a consciência aqui, né? A gente chama isso de conscientização, que está aqui, ó. Legal essa aula de hoje também, galera. Estou gostando de compartilhar com vocês. É um estudo, né? Aqui, ó. Então, por isso que eu coloquei internalizar, que é o sentido contrário de conscientizar. O que é internalizar? A mente ela tem um plano de defesa, né? Quando você, na sua alma, quando você vive emoções, vive uma experiência carregada de emoção, intelecto, volitivo, toda essa experiência aqui, ela é internalizada, ela é lançada para dentro de você. Ela é lançada para dentro de você, ok? Tá? E isso afeta por demais a maneira como você se relaciona consigo, com o próximo, com Deus, né? E quando isso acontece ao contrário, é chamado esse processo do inconsciente para o consciente de conscientizar. Beleza? É como se... vou tentar fazer uma... deixa eu falar uma coisa para vocês. O que acontece? Isso que é importante. Quando todo esse material, né, essas experiências são lançadas para dentro, deixa eu botar essa seta aqui mesmo, peraí. Lançadas para dentro de nós, né? E afeta o nosso relacionamento. O contrário, quando essa experiência é lançada do inconsciente para o consciente, isso nós chamamos de revelação, tá? É uma conscientização. Nós podemos dizer que esse primeiro movimento é o primeiro movimento para haver uma cura interior. Gidel, se você fosse falar assim, quando começa então uma cura interior, uma cura dentro de mim, para a cura da minha alma, a primeira coisa que precisa acontecer é que esse material todo que foi lançado aqui dentro, que às vezes está no nosso inconsciente, nós nem lembramos mais daquela situação, né? E às vezes essas experiências emocionais, elas acontecem ainda no período em que nós somos bebês, até mesmo da barriga da mãe. Já é provado psicologicamente que o que um bebê vive da barriga da mãe, quando ela é rejeitada, por exemplo, o bebê já sente na barriga da mãe a rejeição. E tem muita gente que nasceu, cresceu, né, sem saber, porque está no inconsciente dela, como essa rejeição afeta a maneira como ela se vê o próximo e a si mesmo. Isso já começa lá na rejeição da barriga da mãe. Olha que coisa muito, muito, muito interessante, né? Então, quando chega no momento de cura, a primeira coisa, esse é o primeiro fator que acontece quando alguém é curado. A primeira coisa que precisa acontecer é ela ser conscientizada de algo que está preso, escondido no seu inconsciente. E esse aqui que chama de revelação, tá? Então, para haver uma revelação, tem que vir da parte de Deus, ok? Vem da parte de Deus. Então, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo que conhece... Imagina, a Bíblia fala que ele perscruta o coração de Deus, ele sabe todas as coisas, né? Ele
cara, o Espírito da verdade nos ensinará toda a verdade. Ele sabe essas coisas que nós nem mesmo sabemos sobre nós, que está ativado aqui dentro na raiz da nossa personalidade. Então, para haver cura, o Espírito Santo, ele vai iluminar essas coisas, trazer revelação. Então, quando acontece uma revelação, o que vai acontecer? Esse material que está no inconsciente, ele sobe de novo para o consciente, tá? Nesse caso aqui, nós podemos ainda fazer uma leitura psicológica, né, daquele texto em João 8,32, que todos nós conhecemos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, na medida em que conhecemos a verdade mais profunda a respeito de nós mesmos, tal verdade tem o poder de nos libertar. Uau! Amém? Então, como ela nos liberta? Empurrando o que estava no inconsciente para o nível consciente. Então, a partir desse momento, você pode ser trabalhado pelo Senhor, porque o que saiu daqui, esse material que estava escondido, todo esse material com toda essa carga emocional, intelectual, volitiva, que foi jogado como um sinal de defesa, né, da mente, que joga para dentro do nosso inconsciente, né, e fica ali esse material sujo, esse material pesado que carregamos no nosso interior, lá no inconsciente. O Espírito de Deus, ele trabalha aqui dentro, né? E como ele trabalha? Ele trabalha trazendo a conscientização desses fatores que foram jogados para dentro de você, né? E como isso acontece, pastor Gílio? Existem muitas formas de Deus trabalhar isso. Pode ser através de uma leitura bíblica, está lendo um texto, de repente o Espírito Santo te fala alguma coisa. Pode ser através de uma pregação, do testemunho, de uma escola, como você está fazendo agora, né? Que o Espírito vai começar a trazer à sua memória, te mostrar coisas que você nem sabia que estava dentro de você. Irmão, você sabia? Sabiam que eu vi uma senhora numa igreja com Ministério Cura Interior. Ela teve uma experiência tão linda com o Espírito Santo na manhã, que nós deixamos aquele ambiente espiritual, sabe? O Espírito Santo falando. O Espírito Santo fez ela entrar dentro da barriga da mãe dela. Olha só. E depois ela foi descobrir que ela foi rejeitada pela mãe quando era pequena. Ela não sabia disso. O Espírito deu a ela uma visão que ela estava dentro de uma barriga, era a barriga da mãe dela. E ela começou a orar por isso e foi pesquisar e soube que ela foi rejeitada. Ela não sabia disso, né? Então existem muitas maneiras do Espírito trazer a consciência. Eu tenho várias experiências que eu ministro pelo Brasil há anos, de pessoas que tiveram uma experiência assim, estava no momento do culto e nós oramos e de repente ela começou a ver, né, coisas, e Deus começou a falar coisas que ela nem sabia a seu respeito. Ou seja, essa é a obra de Deus, é trazer para a superfície o que está no profundo, essa revelação. Às vezes ele traz um insight, uma memória lá do seu passado, que você passou a vida inteira fugindo dela, e ele traz aquela memória, mas não para te oprimir, mas ele traz aquela memória para você enxergar algo que você não enxergava antes, e você vai ver a mão de Deus lá, cuidando de você naquele momento tão difícil, naquele momento tão obscuro da sua vida. É trazer esse material para fora, é botar para fora. E isso aqui é chamado na Bíblia da verdade, né? Então, todo esse material que foi jogado, lançado para dentro do seu, a gente chama de para dentro do seu coração, mas na verdade é o seu íntimo, né? A parte mais íntima. É essa área aqui que Deus que está visitando. É esta área aqui que nós precisamos que o Senhor nos cure. Então, o que ele faz? Ele traz a memória, ele usa uma música, uma emoção, um sonho, uma visão, uma palavra, e ele vai te orientando, ele vai trazendo, então, a consciência daquele fato, né? Tô tendo dificuldade com essas letras aqui, ó, mexendo minha... Ele vem e traz para fora aqui, como se fosse um elevador, né? Um elevador que leva todo aquele material, aquela experiência ruim, aquele complexo, aquela rejeição jogada para dentro de você, e agora o Espírito Santo vem e faz uma obra ao contrário, trazendo a sua consciência, né? Para que haja cura, ok? Então, quando você para meditar sobre um assunto, sobre uma área da sua vida, e você tenha a fé que Deus vai falar com você, Ele começa a ministrar a sua vida, é quando você diz assim, então, é verdade. Aí sim começa o processo de cura. Quando o Espírito Santo convence alguém do pecado, isso significa que foi trazida à sua consciência a noção de pecado, né?
É provável que o indivíduo ele já soubesse o que andava fazendo, mas não tinha noção clara do seu erro, das suas culpas. É quando o Espírito Santo traz a mente, quando ele te conscientiza, aí você, mesmo sabendo, tendo a teoria, mas aquilo agora é uma revelação. Então, amados, dentre os princípios, né, e nós vamos tratar desses princípios, e o primeiro desse, eu vou chamar que esse primeiro princípio é chamado de verdade, é o que nós estamos tratando aqui sobre o princípio de cura, ou por onde começa essa cura, né? Estamos vendo de uma forma diagramática aqui, né? Para a gente poder entender como funciona isso. Então, nós passamos pelos traumas, toda essa carga emocional, tudo isso é jogado para nosso inconsciente. O Espírito Santo vem e começa a trazer a consciência, ele joga para fora, para você, então, se conscientizar e, a partir desse momento, você se entrega ao Senhor para que Ele possa curar. Amém? Então, dentre os princípios que regem a cura interior, o seguinte é importante. É essencial que eu e você sejamos levados a tomar consciência, aqui a consciência, daquilo que estava no fundo de si mesmo, né? No fundo, lá no interior, né? De coisas que você não sabia que você tinha de problemas. É preciso que você seja conscientizado. É aqui que começa, né? Você tem uma revelação. Essa pessoa vai ter uma revelação, ela vai enxergar, ter um sonho, ouvir uma pregação, um testemunho, vai ler a Bíblia, outro livro, né? Ela vai fazer um curso, ela vai começar a ser conscientizada daquilo ali, tá? Então, um conhecimento revelado vai mostrar qual o circuito, qual o programa que estava agindo naquele problema. Mesmo que se trate de algo internalizado enquanto era criança, isso precisa ser trazido à consciência, tá? Então, a oração aqui é importantíssimo recurso nesse processo de conscientização dos nossos traumas, dos nossos complexos e assuntos a serem curados por Deus. O Espírito Santo, ele veio, queridos, para nos guiar em toda a verdade. Ele sabe tudo que está dentro de cada um de nós e ele quer mostrar para nós o que precisa ser tratado. Lá em João 14, 26 diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Então nós podemos dizer, amados, que a cura interior é como carregar, né, nesse elevador aqui, aqueles conteúdos que estavam lá no subterrâneo do inconsciente, né, trazendo-os à tona, né? E aí sim nós podemos dar o devido encaminhamento para todo esse material, o devido encaminhamento para todo esse material que foi trazido para a nossa consciência, para que haja cura, haja libertação na nossa vida. Amém? Então, ore nesse momento e fala: Senhor, Espírito Santo, me ajuda, me dá entendimento, sabedoria do que é preciso, Senhor. Se há algo em mim que precisa ser tratado, Pai, fala comigo. Mostra para mim, Senhor, o que eu preciso fazer, quais são os circuitos dentro de mim que estão me atrapalhando, que estão me impedindo de crescer, de amadurecer, de viver o melhor do Senhor para a minha vida. Amém, queridos? Deixa eu ver se consigo botar o vídeo aqui. Amém? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Gente, é importante que você comente a aula. Comente, deixe o seu comentário para eu ter noção de quem está acompanhando. E até o nosso próximo encontro. E nós vamos trabalhar outros princípios de cura interior. Então, esse primeiro princípio aqui é esse processo de conscientização para que você, então, declare: é verdade. Então, o princípio é a verdade. O Senhor precisa trazer a verdade à tona, trazer a consciência, trazer do profundo. Ele traz para a nossa consciência, para a gente tomar uma posição em relação àquela verdade. E é a partir daí que começa o processo de cura na nossa vida. Deus abençoe você. Até o nosso próximo encontro aqui na nossa escola. Valeu? Beijo! Amo vocês!